que essa é a era da comunicação, eu acho que isso é mais do que claro, né? Há uns 100 anos atrás, a sociedade, as pessoas, pelo menos no Brasil, né? Lá fora, em outros lugares também, mas aqui no Brasil a gente tinha uma quantidade de pessoas que moravam muito nas fazendas, né? Então moravam em lugares um pouco isolados em comparação com o ambiente urbano. E quando houve uma grande industrialização no Brasil, quando veio o Barão de Mauá, foi um cara que foi muito importante para a industrialização no Brasil, por mais que ele seja do século XIX, não do século XX. Getúlio Vargas também foi um cara que incentivou bastante a urbanização, e entre outros que vocês devem saber, ou não, e estão achando super interessante que eu saiba sobre isso. A gente via um modelo de sociedade que estava acostumado com o silêncio e que com certeza teria muitos problemas de cabeça e de adaptabilidade com a sociedade que a gente vive hoje. A gente mora na sociedade, na rua, nos prédios. A gente tá num ambiente total de poluição sonora, com muitos carros, muitas pessoas o tempo todo, buzinas, barulho de indústria, barulho de máquina. Isso é uma parte das nossas revoluções políticas, históricas e antropológicas, antropomórficas. Enfim, eu tô falando essas palavras bonitas justamente só para comparar um pouco do ritmo esse que a gente enxerga em duas formas de sociedade, né? A forma de vida da pessoa que mora numa fazenda e da pessoa que mora num prédio no centro da cidade. Eu acho que a gente passou por um momento muito tranquilo para a sociedade há um tempo, justamente porque os ciclos de pessoas eram menores. Por isso que a gente vê pessoal mais antigo, a gente costuma brincar que não tinha muita coisa para fazer, então se fazia filho, sabe? Então, por isso que provavelmente a sua avó tem 5 filhos, a sua bisavó teve 9, ou muito mais, né? Eu acho que cada família, enfim, tem a sua prole aí. Então, na fazenda, em alguns momentos que eu estive em algumas fazendas de familiares e tal, eu percebia que o ambiente tranquilo, ele passa um pouco pela nossa relação com a comunicação e com o som da vida, o som das coisas, o som das pessoas. E quando a gente compara uma vida agitada e uma vida tranquila, a gente sempre vai falar, tipo, nossa, um lugar tranquilo é um lugar com poucas pessoas, é um lugar que a gente tá mais isolado, sozinho, que a gente pode tirar um momento pra gente, um momento pra respirar, sabe? Isso é uma coisa que eu associo muito quando a gente fala de tranquilidade, quando a gente fala de paz. A gente sempre vê por mais que, tipo, sei lá, uma praia ou uma floresta, uma fazenda, né? Dependendo se você gosta de fazenda. Então, é totalmente o oposto do que a gente está acostumado a vivenciar. E todos esses lugares em comum, eles têm sons que são, de certa forma, dá para se associar, né? Por mais que a praia seja um lugar, de certa forma, barulhento, né? Eu acho que pela forma que a gente vê praias hoje em dia, que sempre estão lotadas, cheia de gente, som, os caras tocando um brega na JBL do lado, da mesa do lado, né? A gente vê vendedor ambulante gritando, enfim, o som do mar é muito forte, né? E por mais que a praia seja, assim, um lugar mais agitado em questão de som, a gente imagina um lugar tranquilo e com pouco som, né? A gente não quer ouvir buzina de carro, a gente não quer ouvir barulho de computador, de teclas de computadores mexendo. Acho que isso foge um pouco da nossa rotina, né? Porque a nossa rotina, ela tá contemplativa de sons repetitivos e a gente esquece um pouco o valor do silêncio, né? Quando a gente tem muitos sons o tempo todo. E, ironicamente, eu tô gravando isso às 2 da manhã, na madrugada da segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021. E uma coisa que eu amo na madrugada é o silêncio. Eu acho que a
paz que a madrugada traz, ela é um pouco enigmática nesse sentido, porque por mais que a madrugada depende, né, do lugar que você esteja, a madrugada é um momento que todo mundo dorme, então é um momento que as maquininhas da sociedade, as ferramentinhas, o pessoal que fica lá apertando o parafuso o dia todo, tá descansando, é um momento que as pessoas estão... as baterias estão sendo recarregadas, enfim. Eu quero chegar no silêncio, mas um pouco do pré disso essa a observação que a gente tem que ter na sociedade. Então, quando a gente vê as maquininhas, né, que somos nós mesmos, descansando, eu acho que a mente, ela abre possibilidades um pouco mais intensas e extensas, né, até, de certa forma. Eu acho que momentos muito importantes da minha vida foram numa madrugada. Eu acho que a minha cabeça flui de um jeito diferente. Eu fico um pouco mais metódico e filósofo, sabe? E me dá uma sensação muito diferente do que eu sinto à luz do dia, com o carro da pamonha passando aqui na rua, sabe? E muito disso vem do silêncio, né? E eu acho que o silêncio, que é o assunto do podcast de hoje, ele traz essa sensação de tranquilidade, de paz, de fazenda, né? De praia, que, enfim, já expliquei o contexto da praia, um clima de floresta. E eu acho que a gente tá nesse ritmo acelerado o tempo todo, de cidade, mas principalmente nas redes sociais. E eu acho que a gente tá sempre recebendo informação o tempo todo. A gente tá, enfim, o feed do Instagram, ele é infinito, né? A depender da sua internet, mas o feed do Instagram, do Twitter, o TikTok ali, se você não parar por vontade própria, vai ficar aparecendo vídeo o tempo todo. O Twitter sempre vai aparecer alguém falando alguma coisa. Então o nosso ritmo, o nosso fluxo de informação é muito grande. E a gente costuma fazer essas coisas, mexer no Twitter, Instagram, enfim, nas redes sociais, enquanto a gente tá ouvindo alguma coisa. Provavelmente você tá ouvindo esse podcast enquanto você tá fazendo outra coisa. Então, não foi um tempo dedicado totalmente para esse podcast, nem eu queria que fosse. Eu acho que não é por aí. Acho que a gente tem que, enfim, se adaptar às situações e ao ritmo que a vida empurra a gente a ter. E quando a gente pensa no total contraponto, né, desse ritmo, a gente chega no silêncio, a gente chega na paz, né, na paz interior. Quando a gente tá numa festa e a gente vai pra um banheiro, a gente vê uma acústica diferente, né, que o som da boate no banheiro, ele bate diferente. Ele ecoa, reverbera de um jeito diferente, e aquilo dá uma sensação total diferente na nossa cabeça, no nosso momento, na nossa sensação, né? Porque, pô, quando a gente vai em um banheiro de uma festa, a gente tá querendo meio que fugir de uma situação meio assim, caótica, né? Um caótico bom, né? Dependendo do show que você tá, da festa que você foi. Mas, enfim, só voltando um pouco no assunto, porque senão eu perco muito o foco. O silêncio, a gente busca ele em momentos de desespero, às vezes. Em momentos de muita saturação do som, saturação do bate-estaca o tempo todo, sabe? E uma das coisas mais interessantes que me fazem pensar sobre isso, sobre essa relação que a gente tem que ter com o silêncio, acho que é um pouco de ter uma dose de 20, 30 minutos no dia pra gente ter o nosso silêncio. Eu acho que é total, assim, transcende muito a nossa cabeça, porque tá todo mundo vivendo com o som na cabeça o tempo todo, né? Seja de música, seja de podcast, seja de, sei lá, panela, entendeu? Qualquer coisa que seja, um som, ele vai ficar ali o tempo todo até você substituir ele por outro. E a gente esquece, né, do silêncio, o valor do silêncio, o tanto que ele pode ser contemplativo para a nossa individualidade, para a nossa sensação de si mesmo, para, enfim, sentir o sabor
da vida de um jeito diferente, sabe? Em alguns momentos desses últimos meses em que a gente tá em casa e não podendo ir pra boates, enfim, e a gente não tem o nosso banheiro de boate ou um fumódromo se você fuma, pra, enfim, sair um pouco da rotina e tal, do costume, né, da boate, que você se acostuma um pouco rápido com o som acelerado da boate. Quando a gente vai pra esses lugares, né, a gente perdeu um pouco disso, a gente tá um pouco no silêncio o tempo todo. Não o tempo todo, né, mas vocês entenderam. Acho que o silêncio, ele me faz pensar muito em mim, e isso é uma coisa um pouco torturante, porque quando a gente tá passando por momentos difíceis e quando a gente tá passando por situações que delegam um pouco de maturidade, um pouco de autorreflexão, o silêncio é uma forma de alcançar esse pensamento, né? Ele é um método muito interessante para você se conhecer. Mas a pandemia, ela meio que forçou você a estar sozinho. Você, eu, seus amigos, os seus pais, por mais que eles estejam morando com você ou você vendo eles de vez em quando, você tá mais sozinho do que nunca. O silêncio talvez nunca foi tão presente na sua vida, por mais que você fuja dele o tempo todo, né? Eu fujo do silêncio muito. Eu fujo do silêncio porque estar comigo é uma coisa um pouco torturante, né? A gente lida com nossos fracassos, com a nossa automutilação mental. Não sei se mutilação é a palavra certa, acho um pouco forte, mas eu acho que a nossa autocrítica, né? Autocrítica. Mutilação ficou um pouco pesado, mas acho que a autocrítica é o que eu quis dizer. Então, estar empurrado para situações que não são tão agradáveis como o silêncio me fizeram refletir muito sobre a minha personalidade, muito sobre quem eu sou, quem eu quero ser, quem eu tô sendo, quem que eu fui. E aí eu vejo um pouco desse valor no silêncio. Eu descobri algumas coisas interessantes nessa pandemia, que foram monastérios. Eu nunca fui em um monastério. Se você for pesquisar, monastérios são lugares em que monges ou pessoas que buscam conhecimento interior e exterior, de certa forma, eles passam... Isso eu não tenho certeza, eu acho que alguns monastérios são assim, né? Eles passam um período em silêncio total, sabe? Então, assim, você não conversa com ninguém, você não emite sons, assim, no máximo, sei lá, se você estiver sofrendo de dor, é um pouco proibido você falar em monastérios, porque é um momento totalmente seu, e o silêncio é algo tão difícil de resgatar, né? É algo tão difícil de achar. Por exemplo, eu falei da madrugada, a gente tem que ficar acordado aqui até tarde, 2h20 da manhã, quando eu tô gravando isso aqui, pra eu conseguir um silêncio. E agora há pouco um grilo começou a cantar ali, uma cigarra, eu não sei a diferença, enfim. A cigarra começou a cantar ali, né? A cigarra que canta, né, gente? Desculpa aí desviar um pouco do foco, mas... Então o meu silêncio já foi comprometido. Eu achei interessante desses monastérios o método, né? Que eles usam pra garantir uma experiência introspectiva interessante para as pessoas que estão dispostas a irem a um lugar como esse, enfim. É como se fosse um acampamento, né? Então, tem outras pessoas lá que, enfim, por mais que você esteja no momento de estar sozinho, tem outras pessoas ali que estão sozinhas também, né? Mas você não pode ter contato com essas pessoas, então é um lugar de meditação e de uma introspectiva, sabe? Um reflexo, uma reflexão introspectiva de si mesmo. E o silêncio, ele diz tanto, né? Às vezes quando você tá numa conversa e aí ela começa a esquentar, sabe? Pra algo mais agressivo, pra uma briga, o silêncio, ele pode dizer muita coisa, viu? Acho que quando a gente tá discutindo com uma pessoa e a pessoa fica em silêncio, a depender do rosto, né, das outras formas de comunicação, né, da comunicação não verbal, o silêncio, ele pode dizer uma
soberba, ele pode dizer uma rendição ao argumento que a pessoa esteja te dando, enfim, não só sobre discussões, eu tô dizendo, né? Eu acho que quando a gente tá, por exemplo, numa sala de aula, o silêncio, ele significa respeito. Se você tá, enfim, se escondendo de alguma coisa, de alguma pessoa, isso pode significar medo. Medo de, enfim, de confrontar os seus problemas, de confrontar o que quer que você tenha que confrontar. Então, o silêncio, ele, muito ao contrário do seu antônimo, né, que é a fala, que é o som, ele é muito enigmático, cara. Eu acho que ele é muito... Ele pode ser tudo e não pode ser nada ao mesmo tempo, sabe? Então, eu tenho uma reflexão sobre o silêncio que é uma das coisas mais intensas que o ser humano pode viver, estar em completo silêncio, né? Eu vi o Bruno Bock do Pipocando, ele foi no Flow, ele falou um pouco sobre esses monastérios, ele disse que teve experiências sensacionais com essa situação de ficar em completo silêncio, sabe? Ele ficou mais emotivo, ficou mais sensível, e isso aflorou muitos sentimentos que precisavam ser aflorados, aflorou muitos problemas, traumas, muitas coisas que ele deixou no pano, sabe? Que ele deixou o som abafar. E quantas vezes, né, a gente não deixa os nossos problemas serem abafados por outros sons, né? Quantas vezes a gente via um problema e deixou ele ali, sabe? E acumulou outras coisas em cima dele, até que isso caísse num mar de esquecimento, que na verdade nem é um esquecimento, é só você soterrando os seus problemas em cima de outras coisas, e isso traduz-se em diversas formas, né? Eu acho que traduz-se em vícios, em baladas, sei lá, em sons, qualquer som que seja, né? E sons é uma metáfora para, enfim, os seus vícios, acúmulos e maneiras de esconder os seus problemas, e isso que eu achei muito interessante dos monastérios e tal. Outra coisa que é interessante sobre o silêncio, né, que é a meditação. Eu acho que a meditação, por mais que ela, em alguns momentos, ela seja acompanhada de um som, né, a galera faz aquela representação de meditação com a pessoa falando tá ligado? Eu já tentei meditar, mas eu não cheguei nesse nível aí. Eu acho que a meditação, ela é uma forma terapêutica de se colocar no centro de si, entendeu? Por mais filosófico e complexo que isso seja, eu acho que se colocar no centro de si é estar em harmonia com todas as coisas, sabe? Por mais que você tenha problemas, você consiga manejar ou adaptar, ou assim, né? Se colocar no controle da situação, por mais que você não esteja no controle mesmo, sabe? Tipo, eu busquei meditação em alguns momentos aí nessa pandemia, porque é uma coisa que eu não tenho controle, né? Não sou eu que tô vacinando as pessoas, não sou eu que tô comprando vacina, não sou eu que tô decidindo quem o corona vai entrar ou quem não vai, entendeu? Então é uma coisa que eu não tenho controle. Mas eu sempre busquei ter controle das coisas, acho que é uma necessidade minha e de muitas pessoas de se sentir dono do momento, da situação, pra, enfim, poder pelo menos a sensação de controle, ela é um pouco confortável, né? Acho que ela te dá uma responsabilidade que é boa, né? Ela não é uma responsabilidade pesada. É mais como se fosse melhor você ter o controle ali da situação, por mais que, se você mentalizar que você tá com o controle da situação, isso parece que é um problema já resolvido, né? Eu acho que é uma coisa um pouco nesse sentido. Então a meditação entrou um pouco na minha vida nesses momentos, né? Que eu precisava pelo menos me sentir controlador de alguma coisa pra me dar uma tranquilidade. E aí o meu foco quando eu faço meditação é ficar calado, buscar o máximo de silêncio que eu puder e respirar, focar na minha respiração, no funcionamento do meu corpo, né? E enfim, é igual eu falei,
entender o silêncio, né? Entender o silêncio, o que o silêncio está dizendo. Porque, igual eu também já disse, quando a gente fala alguma coisa, a gente está falando aquilo, sabe? Por mais que tenha um cunho interpretativo da nossa fala, é aquilo ali ou é outra coisa, entendeu? E o silêncio, ele é muito mais amplo, sabe? O silêncio pode indicar dor, medo, perda, alegria, sabe? Em muitos momentos, quando a gente vê as pessoas ganhando prêmios ou sendo homenageadas em momentos muito bons, ela diz: eu nem sei o que dizer. E o silêncio já é uma resposta tão importante, imponente e que traduz muito da sua personalidade, da sua luta, do seu momento, enfim. A minha reflexão sobre o silêncio é um pouco isso. Eu espero que você tenha gostado de acompanhar essa pira que eu tive, enfim, essa ideia que eu tive hoje durante um banho. Então, assim, eu espero que você reflita um pouco, né? Reflita sobre qual que é o momento que você tá dando espaço ao silêncio, entendeu? Em qual momento do seu dia você tá colocando a prioridade no silêncio, entendeu? Eu acho que é muito importante para nossa cabeça fazer isso. Para mim é muito importante. Não sei se para você ou se você mudou de ideia, se você clicou nesse episódio pensando uma coisa e foi outra. Não quero ter te decepcionado, mas enfim, é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você reflita e espero que a gente cresça junto. Espero que você compartilhe aí esse podcast com a pessoa que você gosta, com a pessoa que você acha que precisa um pouco do silêncio, um pouco da paz, assim, na vida. E é isso, tá? Um beijo pra você que acompanha, um beijo pra você que ficou até aqui nesse momento, no finalzinho do episódio. Beijo pra você, vai lá acompanhar a gente no Instagram e segue no Spotify, ok? Beijo de novo, tchau.